A palavra no empresário Fábio. Bom dia a todos, né? Eu quero de antemão agradecer ao excelentíssimo presidente da casa, né? Os senhores vereadores, vereadoras e as autoridades aí, os cidadãos. Inicialmente eu quero explicar realmente o propósito, né? Eu não estou representando nenhuma instituição hoje. Eu estou apenas aqui como empresário, né? Como eu até coloquei no ofício, a questão do espaço que é legítimo, né? Para a gente dialogar, a gente trazer as nossas ideias para o debate, né? Para quem não me conhece, né? Está sendo transmitido aí através das redes sociais. Me chamo Fábio Cleison Queiroz de Lima, nascido em São Miguel, no município, onde construí minha história aos 47 anos. Sou empresário, empreendedor há mais de 24 anos, gerando emprego e renda aqui no município de São Miguel e contribuindo direto e indiretamente para o desenvolvimento econômico de nossa cidade, né? Eu subo hoje aqui na tribuna apenas em nome próprio, e eu vou explicar o porquê posteriormente. Trago comigo um sentimento de muitos comerciantes e empresários de São Miguel. Antes mesmo de discutir o mérito da lei, e o propósito aqui é sobre a questão da reforma tributária, especificamente a questão da iluminação pública, né? Como essa lei realmente foi aprovada, é uma lei complementar, enfim, existem várias discussões aí ao longo do tempo. Desde 2002, ela vem sendo feita os aditivos, né? As alterações necessárias. E, entretanto, o que a gente observou na matéria que foi votada, né? Uma sessão extraordinária, no dia 25 de janeiro, justamente na primeira sessão legislativa, né? Naquele momento não havia comissões formadas e não houve análise prévia. Então, assim, é algo realmente que vocês, como técnicos da casa, né, têm esse entendimento, se foi feito de maneira correta ou não vem a discussão. O que a gente traz aqui para, posteriormente, se Deus quiser, um debate mais amplo, principalmente com a classe interessada, que a questão da iluminação pública, ela não se limita só aos comerciantes, né? Como já foi dito. Hoje, a cada 10 pessoas que têm a usina solar, 9 realmente são comerciantes, né? Mas existem pessoas também autônomas, servidores públicos, que têm usina de energia solar. E nesse quesito, a gente observa que não houve um debate amplo com a sociedade, principalmente os mais interessados, né? Como sempre é discutido, a gente convocar a classe interessada, seja servidor público, seja o comércio, seja qualquer outra classe, para uma discussão. E aí a gente traz para aquele, vamos dizer assim, aquela narrativa, né? Que às vezes se colocam que comerciante não quer pagar imposto, que comerciante quer sonegar imposto, e uns pagam pelos outros. Isso cabe à gestão fiscalizar, notificar e punir quem realmente, de fato, não está fazendo isso. Mas sobrecarregar taxas para que uns paguem pelos outros, a gente não acha correto, né? E, além disso, né, nessa mesma sessão foi votado, acho que umas 8, mais ou menos umas 8, né? Além da reforma tributária, teve outras situações. Tudo isso de forma acelerada, e tudo que é feito às pressas geralmente cria impacto, né? E esse impacto a gente está sentindo desde o final do ano passado, até porque essa questão de IPTU alvará eu não vou levar em questão aqui, porque cabe os interessados. No ponto aqui em discussão é apenas sobre a taxa de iluminação pública, né? Que fique bem claro isso. O impacto da reforma, como eu acabei de falar, dá-se a muitos pontos, principalmente a da energia solar, que hoje tem um aumento de 20% A gente precisa saber realmente que tipo de discussão foi feita para chegar a esse consenso, né? Sabe que hoje tem a CIP mais cara do Rio Grande do Norte, paga-se 20% de taxa de iluminação pública. E eu tenho algumas contas aqui, também para a gente não perder o tempo, né? Tem contas aqui de R$300 e a taxa de iluminação pública chega a 151. Então, mais de 50%. Então, assim, existe modalidade, né? Existem comerciantes que realmente estão se sentindo prejudicados. E mais uma vez eu digo, hoje eu estou assim, só o precedente. Houve uma reunião ontem
com a diretoria da CDL, e inclusive a rua da CDL ontem, por incrível que pareça, por ironia do destino, está totalmente escura, sem nenhum tipo de iluminação. Ontem a gente terminou a reunião na calçada e até brincando, né, cordialmente, que a rua, que essa rua do restaurante popular, ela está sem iluminação. E aí quando eu trago para a discussão que se paga uma taxa tão alta dessa, a gente precisa rever isso e levar para a discussão, principalmente para os interessados. E aí a gente tem alguns exemplos. Pau dos Ferros, ela não é cobrada como porcentagem, né? Porque é aquela velha história. Deve-se cobrar? Sim. Deve-se ter manutenção do município, isso aí é do entendimento de todo mundo. Então, essa narrativa que ninguém quer pagar imposto, a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer, né? E começar a dialogar como adulto. Ninguém está aqui questionando o pagar ou não, e sim, como é que se paga, quanto se paga e principalmente, para onde vai esse recurso, como é empregado e como está sendo assistido. Aí já não é informado, vou trazer as informações aqui, já não são oficiais, não é aquela da história. A gente tem que buscar informações concretas para poder a gente tirar esse estigma. Que o município arrecada mais de 100 mil reais de iluminação pública, que acha até pouco, que ainda não é suficiente, tem que entrar com contrapartida. Então, assim, são rumores, né, que a gente escuta e a gente precisa dessas respostas. Qual é o valor arrecadado da taxa de iluminação pública? Quanto está? Aí precisa se ser feito um estudo, precisa se contratar a empresa, como acontece em Jaguari, como acontece em Terê, ou mais fácil aqui, como acontece em Pau dos Ferros, que não é cobrado por porcentagem. Existem taxas fixas, 10, 15, 20 reais, e ela consegue subsidiar a iluminação pública. E eu tenho um princípio que boas ideias existem para serem copiadas. Eu vou fazer igual ao município. Exatamente, Paulo Sérgio. Até porque o município de São Miguel está copiando a Secretaria de Meio Ambiente, né? Isso é louvável, as boas ideias, repito, existe para ser copiado. Então, se vai pegar de parâmetro a Secretaria de Desenvolvimento ou de Meio Ambiente, também poderia fazer esse estudo, questão da reforma tributária, principalmente desse impacto da energia, da taxa de iluminação pública e também para a energia solar. Porque a gente já tem essa taxa, né? Foi feito até como se pudesse dizer, teve uns momentos difíceis, 9 de dezembro do ano passado, com a COSEB, né? A gente sabe que a COSEB passa por transições, muita turbulência, deu um bug, vamos dizer assim, segundo ela, no sistema. Houve cobranças indevidas, foram ressarcidas, alteraram o ICMS, depois voltaram atrás. A gente não sabe o que vai acontecer para 2027. Porém, foi estabelecido. Como também é do conhecimento da gente que existe essa lei, né, que ampara os municípios e até é obrigado o município que abdicar dessa cobrança, ele será punido, né? A gente tem esse conhecimento, mas o que está em discussão, o que a gente quer que leve a essa casa posteriormente, uma sessão específica para tratar desse assunto, uma audiência pública para falar especificamente sobre a taxa de iluminação pública. Então eu peço aos senhores e senhoras aí, quem foi a favor, quem foi contra, não está em discussão. Isso aí, a gente não quer estar apontando ninguém, até porque, como foi passado às pressas, acontece. Não foi votada aqui, meu? Ela é de 1990. Mas eu não estou falando que vocês votaram, eu estou dizendo assim, quem fez a apreciação e quem deixou passar, vamos dizer assim, não porque o questionamento ou não chamou para a discussão. Eu acho que, no mínimo, vocês deveriam ter chamado Mas não foi tratado desse assunto, não. Quando for na minha fala, se ele vai estar aqui, eu vou lhe explicar. Não, devolvo o tempo para ele, desculpa, a gente tomou o tempo. Não, tranquilo, até para a gente ter esse conhecimento também, tranquilo. Então, assim. 2 minutos por gentileza. Pronto, mas a questão, pronto, vou deixar mais uma vez claro, é essa discussão que não houve, né? Uma discussão ampla, mas que a taxa está sendo cobrada e São Miguel, hoje, 167 municípios, é o município que tem a taxa maior dentro desse quesito. O que é que a Câmara Municipal deveria fazer com relação a isso? Se em Pau dos Ferros dá certo com outra modalidade, por exemplo, a Pordi, o prefeito está lá no embate também. Então a gente espera, de vocês também, ter essa sensibilidade de se passou, se votou, se não votou, não é o que está em questão. A questão é, existe uma taxa, ela está sendo cobrada e o que é que pode ser feito para isso? Tem feito bem claro, né? Que a gente não está nesse lenga-lenga, porque às vezes as pessoas ficam nas esquinas querendo apontar quem fez, quem deixou de fazer, porque isso. Então, assim, a questão que as pessoas às vezes acabam não amadurecendo, inclusive a gente conversou ontem sobre a reunião,
é a questão da política e da politicagem. Política é 45 dias, politicagem é o ano todo. Então a gente tem que aprender a separar uma coisa da outra. E quando uma coisa toca que você se sente, no mínimo, prejudicado, e a gente pode estar de forma errônea pensando isso, por falta de informação, como também acontece aqui muitas vezes na Câmara, votações por falta de informação, depois vocês voltam atrás, isso é super normal, ninguém é perfeito, né? Então, dentro dessa imperfeição, é que a gente quer trazer para uma discussão ampla, uma sessão específica, para que venha o CDF, para que venha os comerciantes, na verdade, para que venha quem tiver interesse. A gente está aqui trazendo um tema, não só para comerciantes, mas tanto quanto comerciantes, como também pessoas autônomas, certo? Só para concluir aqui, pessoal, que eu acho que a minha intenção era essa. Pronto, a conclusão aqui do nosso diatom. Só para reforçar, a minha presença aqui, eu não estou representando o CDL, não estou representando nenhum órgão. Eu estou aqui como cidadão miguelense, pagador de impostos, gerador de emprego e renda no município. Então, a gente tem essa sensibilidade e não é algo que só me atinge, mas atinge toda uma população. E deixar bem claro, para que essa narrativa, mais uma vez, ela caia por terra e a gente não costuma nem ouvir, nem nessa casa que eu assisti a sessão, 4 horas e 23 minutos, foi muito falado, que tem comerciante que não quer pagar imposto, esses ricos aí que ficam sonegando. Então assim, a gente precisa, porque se vocês usarem dessa fala sempre na tribuna, imagine lá fora o que é que a população, que vereador não faz nada, que vereador não trabalha, que isso é errado. A gente tem que vir para a sessão aqui para ter um conhecimento realmente do trabalho de vocês. E parabenizar quando faz um serviço bem feito. Agora também ficar na tribuna, querendo fazer taxação de comerciante, aí a gente também se dá no direito de rebater e dizer que isso é uma fala errônea. Tem que vir um dia acompanhar um dia de cada vereador. Só a sessão é fácil, agora acompanhar o cabo de todo o governo. E a gente sabe que existe o trabalho. Então, assim, de ambas as partes, assim, não taxar de lá para cá nem de cá para lá, né? Porque existem muitos cidadãos de bem, trabalhadores que se acordam cedo, não tem hora para voltar para casa, gera emprego e renda, quem sustenta o PIB dessa cidade. Se não fosse o comércio de São Miguel hoje, estaria todo mundo na fila da prefeitura, tirando o juízo de vocês, pedindo ordem de cesta básica, paga aqui a minha energia. E hoje essa cultura em São Miguel é diferente, por causa do comércio. Então assim, o comércio ele tem muitas virtudes, muita contribuição. Só para concluir, para a gente não fugir, o comércio de São Miguel, fique bem claro mais uma vez, não pede privilégio, de forma alguma. Não pede isenção. O comércio pede apenas equilíbrio, transparência, diálogo com a sociedade. Foi o que faltou. De fato, vocês há de concordar comigo. Porque quem paga imposto tem o direito de compreender como ele é calculado, quanto está sendo arrecadado e, principalmente, como esse dinheiro está sendo aplicado em benefício da cidade. Quando existe transparência, existe confiança. E quando existe confiança entre o poder público e sociedade, quem ganha é toda a cidade. Por isso, deixo uma sugestão construtiva. Que esse tema possa ser discutido de forma mais ampla, inclusive, se necessário, através de audiências públicas. Não só uma, várias, porque a gente sabe que é um tema muito complexo, não é fácil de se decidir em apenas um momento. Com a participação da sociedade civil, e aí abrange a toda a população miguelense, não só o comércio, especialistas, técnicos e assessoria jurídica, porque ontem teve reunião com empresas que prestam, você disse, né, instalam as placas solares, e eles deram uma aula de explicação técnica, porque principalmente, viu, presidente, vereadores, essas empresas elas estão sendo afetadas, porque quem colocou a energia solar e está pagando 20%, é mais fácil cobrar deles, porque aqui do outro lado da rua todo mundo é conhecido, todo mundo é amigo, do que a COSERN. Porque o atendimento da COSERN a gente não vai nem perder tempo para explicar aí e quanto consegue. Então é mais fácil a gente cobrar deles uma coisa que eles não têm. Tipo assim, você vendeu o produto, eu fiz minha parte. Então eles estão sendo prejudicados, porque a quem eles venderam o produto estão questionando. E quem está pensando em colocar energia solar já está desistindo. Isso é fato.
Então, às vezes, se acha que não vale a pena. Então, não é nem no achismo, né? É exatamente na exatidão. Então, essas empresas que estão gerando emprego e renda, estão sendo cobrados os tributos na cidade, o município está arrecadando, eles estão sendo prejudicadas também por isso. Então, seria necessário nessa audiência pública convocar essas empresas, até por questão técnica, dar uma aula, Só para concluir. dar uma aula, na verdade, para que a gente tenha esse entendimento, né? E uma assessoria jurídica para a gente saber também o que pode e o que não pode, né? E porque decisões que impactam diretamente a economia, no bolso da população, merecem debate e diálogo e clareza, né? E quero encerrar aqui com uma reflexão simples e muito verdadeira. O povo de São Miguel não tem medo de pagar impostos. O povo de São Miguel tem medo apenas de pagar impostos sem saber para onde vai o seu dinheiro. Muito obrigado.